Gente, eu recebi uma pergunta aqui que é linda, de quantas formas a pessoa se equivocou ao falar do Dharma. Então eu vou dar uma respondida. Ela gira mais ou menos em torno da ideia de desejo sexual como um obstáculo para a prática espiritual, o que é uma ideia comum que as pessoas têm não só no budismo, com relação ao budismo, não só com relação ao budismo, mas com relação ao cristianismo e várias outras tradições religiosas. E mesmo isso não é muito exato, principalmente considerando a tradição do budismo tibetano. Então, porque no budismo tibetano se usa os kleshas, né, as emoções afetivas, como parte da prática. Então, eu vou dar essa resposta, assim, vai ser, eu espero que seja divertido, porque eu nunca vi uma pessoa errar tanto ao fazer uma pergunta, em tantos níveis, né? Então, o status atual do meu retiro em janeiro, faltam 1.239, então o pessoal já ofereceu mais de R$ 1.700, né, para o meu retiro em janeiro, fazer um retiro de 21 dias. Algumas pessoas perguntam, mas um retiro budista é para rico, então, não sei o quê. Bom, esse retiro é um retiro, tem 21 dias, tem que alimentar as pessoas por 21 dias. O centro continua funcionando quando as pessoas não estão lá fazendo retiro, então a gente tem que ir lá ajudar a sustentação do centro. E eu diria que a principal função normalmente todo mundo pensa, a gente vai praticar o Dharma, vai meditar, vai ser maravilhoso e tal. Mas a maioria de nós não é capaz de fazer prática. Então, o que nós podemos fazer é sustentar as atividades das pessoas que fazem prática. Então, mesmo eu, né, estou recebendo essas oferendas, eu tenho esse peso, né, durante o retiro eu fico com essa responsabilidade de fazer da minha experiência no retiro algo que seja produtivo, porque a pessoa pode ficar 21 dias lá e não aproveitar nada, né? Então, cada uma das pessoas que está botando a sua contribuição na minha pessoa durante esse retiro, eu tenho responsabilidade pelo mérito que essas pessoas né, direcionaram na minha direção, assim. Então, eu agradeço. Vamos ver como é que normalmente eu em retiro eu sou um praticante razoável, né? E quem quiser receber quem quiser receber os cartões, ainda é tempo, pode pedir. Tendo feito a oferenda, não tendo feito a oferenda, eu envio os cartões para vocês, né? Não tem um grande custo para mim, tem um custo pequeno e mais um custinho do correio. Então a pergunta primorosa desse rapaz começa com uma indagação que eu achei bastante. A pergunta começa mais ou menos, começa bem. Então, eu falei em algum vídeo de pessoas que têm prática ilibada, né? De pessoas que eu reconheço na sanga que eu tenho grande consideração pela prática delas. E eu usei a palavra ilibado. E daí, o que seria isso? A pessoa pergunta, né? Então ele pensa assim: uma pessoa que renunciou a todos os desejos mundanos para avançar mais rápido na prática, ou quando ela tem uma realização que ela não tem mais desejos. Então, o que eu quis dizer quando eu falei prática ilibada? Eu não estava naquele contexto. Claro, toda prática budista inclui moralidade, inclui ética, né? Mas naquele contexto, quando eu estava falando prática ilibada, certamente eu estava falando mais do ponto de vista de sabedoria, do ponto de vista dos ensinamentos do Vajrayana, que assim, no seu aspecto mais grosseiro, é fazer o que o seu professor pede. Então, se o professor pede para você, sei lá, fazer um retiro de 3 anos, para você estudar o Dharma, para você fazer um trabalho para o Dharma, oferecer um tempo de trabalho, oferecer um programa de computador, alguns praticantes eu já vi oferecendo software, né? Ou seja em termos de oferenda para o Dharma, ou em termos de trabalho, principalmente de atenção, de colocação no Dharma, etc. Sustentação das atividades de todas as formas. O Centro de Dharma tem vários tipos de atividades, escolas, tem retiros, tem que cozinhar, tem que fazer edição de livro, tem que editar coisa, tem muito trabalho dentro do Centro de Dharma. Então as pessoas têm uma prática de oferenda para o Dharma ilibada, quer dizer que as pessoas elas não são preguiçosas, né? Elas não são preguiçosas na sua prática de oferenda. E elas não são preguiçosas também naquilo que o Lama pede para elas em termos da prática formal. Então elas fazem as práticas, né? Então elas se dedicam ao grau de prática que o professor dispõe para elas. Se é para fazer muita prática por dia, ela faz. Se é para fazer uma grande acumulação, fazer grandes retiros e assim por diante.
Então ela está à disposição da representação da sabedoria nesse mundo que é o professor dela. E isso é ser ilibado dentro do contexto do Vajrayana. É fazer aquilo, é responder ao mandato do seu professor. Né? Aqueles que não fazem isso estão quebrando um voto samaya. Então se a pessoa se diz aluno de um professor e daí ela não porque ela não consegue, porque não conseguir é compreensível, então a pessoa não consegue, tudo bem, não tem problema, né? A pessoa tem uma certa dificuldade, etc. Mas se a pessoa se recusa, ou se ela acha que tem outra coisa interessante para fazer e assim por diante, então nesse caso, ah, aí a pessoa não é um praticante ilibado, daí a pessoa é uma pessoa que não é um exemplo para os outros. Né? Então essa é a perspectiva que eu estava falando, que é a perspectiva do Vajrayana. Eu estava particularmente falando de pessoas que têm muita diligência no trabalho, no Dharma, né? Então elas trabalham exaustivamente. Olha, eu morei em centro de Dharma, eu era o único que não era workaholic naquele lugar. Então as pessoas elas trabalham o dia inteiro em torno das mais diversas, limpar cocô de cachorro, arrumar eletricidade, um, construir, editar vídeo, editar livro, traduzir, cozinhar, lavar, limpar. As pessoas, o grau de dedicação dessas pessoas vocês não têm noção. Assim, elas entregam a vida pro Dharma. E isso daí é uma coisa que realmente a gente deveria regozijar muito nesse e com esse regozijo a gente partilha desse mérito, né? Então, em primeiro lugar, diligência no trabalho com relação ao Dharma e talvez também os grandes patronos do Dharma, as pessoas que oferecem muito pro Dharma, né? Em dinheiro, principalmente. Então, essas pessoas elas são praticantes ilibados. E depois, dentro dessa categoria de pessoas que se dedicam muito, tem ainda um subset, um subconjunto de pessoas que também se aplicam na prática de um jeito assim comovente, né? Então as pessoas fazem retiro, elas praticam, elas mantêm a prática, elas mantêm o samadhi, né? A absorção meditativa, elas fazem, elas não estão fingindo que são praticantes, elas não estão sentadas só para fazer número dentro de uma sala, elas estão se colocando na prática, elas assim elas têm um comportamento também de acordo correspondente, né? São fala doce, fala conducente ao Dharma, elas são pessoas que tu quer ter como amigo, assim. Então tem várias pessoas assim que eu conheço na Sangha, e esses são os praticantes celibados. É claro, de forma geral, eu nem considerei essa questão, na verdade, de moralidade, muito menos moralidade sexual. A maioria das pessoas é casada, namora há muito tempo, é casada, não estão sassaricando por aí, assim, não tem uma coisa muita, né? Já foi um pouco, a Sangha brasileira já foi um pouco mais agitada sexualmente falando, mas hoje em dia tá todo mundo meio settled, né? Em inglês se fala, tá todo mundo meio arranjado já, assim. Então, não sei, pelo menos essa é a minha impressão. E então não percebo tanto isso. E com certeza essas pessoas elas já estão interessadas no Dharma porque elas já são relativamente morais, assim. Então é difícil tu encontrar uma pessoa assim que se volte ao Dharma, que tenha muita perturbação mental no estilo de violência, no estilo de roubo, no estilo de conduta sexual imprópria, no estilo de abuso de drogas. Tem, mas é menos que a população geral. E essas pessoas que estão se focando em trabalho e se focando na prática, essas pessoas já antes do Dharma, elas já eram ilibadas, provavelmente. E elas estão cada vez mais ilibadas nesse sentido moral, né, que a pessoa está colocando a partir da prática do Dharma. Então, realmente são exemplos, são pessoas que eu tenho toda a consideração. E eu não estava pensando nesse aspecto moral, não estava pensando nesse aspecto de desejo, mas se a gente colocar nesse sentido, sim, talvez. As pessoas têm essa... elas são éticas, o que quer dizer que elas não prejudicam os outros. Inclusive, né, daí ele falou em desejo, e depois ele segue falando sobre a questão sexual. Mas aí, então, a gente vai fazer um parênteses grande aqui, antes de entrar no resto da pergunta da pessoa, porque ontem eu fiz esse vídeo sobre Shamatha e sobre esse aspecto sensorial da Shamatha, que na prática de Shamatha, então a prática de Shamatha é uma prática, né, que você faz. Ela tem um início, um meio e um fim. Esse início, meio e fim é a sessão de prática que você faz, também o início, meio e fim de um retiro que você se dedica a fazer essa prática, né? Então mesmo um monge, quando ele está se dedicando à prática de shamatha, ele tem certas regras da prática de shamatha que ele está obedecendo além das regras de monge dele, que inclui ser celibatário, etc, etc.
Então, a shamatha ela tem um conjunto de regras próprias, que é a imobilidade, e assim por diante, não ficar focado nos objetos sensoriais que não são o foco da prática, e assim por diante. Isso é a prática. Aí a pessoa, mas o objetivo da prática não é a prática. O objetivo da prática é atingir essa liberdade da mente. Depois a pessoa não vai usar. Se a pessoa permanecer presa nessa shamatha, isso não é realização, né? Shamatha é uma coisa que existia antes do budismo, ela não é nem propriamente uma prática budista, mas é muito útil e a gente pode dizer para a maioria das pessoas é imprescindível se não tiver alguma prática de shamatha, preferencialmente muita prática de shamatha. A pessoa não consegue ouvir o Dharma, ela não consegue prestar atenção na própria mente, ela não consegue fazer as outras práticas. Né? Então, no contexto dessa prática, a pessoa ela evita os objetos. Então, fora o objeto que ela está focando. Então, isso é uma prática, isso nem não é, não é uma recomendação geral. Isso a pessoa está fazendo durante o tempo que ela está fazendo a prática, seja um retiro, seja uma sessão de 10 minutos, 20 minutos. Né? Mas quando ela sai dessa prática, se ela está se focando em shamatha de forma geral, então ela deve evitar aquilo que vai produzir problema dentro da prática dela. Então, se ela vai ver filmes muito perturbadores, se ela vai ouvir música e assim por diante, ela pode evitar, diminuir isso, né? Então não é uma questão assim, que tem uma regra que ela não possa, né, durante a vida dela ouvir música ou paquerar ou não sei o quê. Mas ela, se ela quer focar em shamatha, ela diminui isso, porque ela quer a realização em shamatha. E durante um retiro pode ser que tenha uma regra que você não pode ouvir música, que você não pode se divertir, não pode dançar, não pode fazer um monte de coisa. Tem alguma coisa de errado com se divertir e dançar? Não, não tem nada de errado. Mas você está fazendo uma prática. Tem uma regra. É que nem jogar xadrez. Quando você está jogando xadrez, você não está tocando pandeiro ao mesmo tempo. Se você estiver tocando pandeiro, você vai, né, incomodar o outro jogador. Daí não é um jogo justo, né? Não é, a regra de xadrez não permite que você toque pandeiro enquanto você joga xadrez. Então, precisa entender isso. Tem esse ensinamento sobre shamatha, ele não é um ensinamento geral. O budismo não tem algo contra o mundo sensorial, algo contra dançar, algo contra paquerar. O budismo tem algo contra a nossa mente estar desregrada. Então a gente tem esse cercadinho inclui essa artificialidade moral, né? Porque não necessariamente você vai paquerando e está criando não virtude. A paquera em si não tem não virtude. Pode ter, tem uma tendência a ter virtude. Da mesma forma também, então a pessoa também ela faz na pergunta dela, assim, a pessoa ser promíscua não quer dizer que a pessoa esteja cometendo não virtude. É mais difícil ser virtuoso quando você tem muita coisa acontecendo na sua vida. É mais difícil. É mais difícil, né, uma pessoa que bebe ser virtuosa. É mais difícil uma pessoa que tem muitas conversas e muitas atividades assim por diante, porque sai de controle, né? Então a pessoa está fora do controle da vida dela. Algumas pessoas elas têm capacidade de permanecer virtuosa mesmo em situações muito difíceis, com muitos parceiros e com muitas bebidas e assim por diante. Então a gente tem até o caso de mestres budistas que se engajam nisso. Eles são libados, não, eles são ilibados porque eles não criam não virtude mesmo nas circunstâncias onde normalmente as pessoas prejudicam os outros. Eles não prejudicam os outros. Então isso é um fato. Isso é uma explicação que existe, assim. Aí, para nós, então, normalmente, a gente volta àquela questão da honestidade, né? O que para nós, qual grau de prática para nós permite a nossa prática ética? Então, você não força a sua prática além daquilo que você não consegue. Então, se você não consegue ser ético com uma pessoa, você tem celibato. Se você consegue ser ético com uma pessoa, você fica só com uma pessoa. Se você põe duas pessoas na sua vida, daí começa a dar problema, então você volta para uma, não pode. Normalmente, assim, a sociedade não aceita tanto essa coisa de poliamor, etc. Então a pessoa ela tenta ter um relacionamento estável. Se ela quer se focar mais na prática, ela não tem relacionamento, também é uma opção. As pessoas não precisam ter relacionamento, né? O Dharma, ele aí ele coloca assim essa ideia de que a pessoa não tem desejos mais. Eu não sei se, né, porque o objetivo de eliminar os kleshas completamente, esse é um objetivo Hinayana. Então a gente está falando aqui, né, no Vajrayana, no Mahayana a gente tem um antídoto para os kleshas, então os kleshas surgem, a gente tem um antídoto. No Vajrayana a gente transforma os kleshas, então os kleshas eles, né, os kleshas são as emoções aflitivas, como por exemplo o desejo, né? Então
O que ele está falando aqui? Ele está falando lá do ponto de vista assim popular, que as pessoas pensam assim, o Buda disse, o desejo é o que causa sofrimento. Então, tem que acabar com o desejo. Ele, sei lá, leu Schopenhauer, é um zero à esquerda, a pessoa está equivocada, não ouviu meus vídeos, né? Então a pessoa está pensando assim num jeito, o desejo é aflitivo, o desejo é aflitivo. Como é que o Dalai Lama coloca isso da melhor maneira possível? Então, entre você ter uma coceira e você não ter uma coceira, é melhor não ter a coceira. Se você tem a coceira, é melhor coçar. É assim que ele explica a questão do desejo. É muito simples. O problema dessa colocação dentro do Dharma é que a pessoa pensa, o desejo ele é confundido, né, a ausência de desejo é confundido com uma espécie de apatia. E na verdade as qualidades da mente, elas são muito mais prazerosas ou cheias de êxtase do que o desejo. Então, por exemplo, se você tem compaixão, você tem muito mais êxtase do que através do desejo. Isso daí as pessoas elas não entendem esse aspecto do Mahayana. Então é hábil. Então a pessoa, normalmente a pessoa vai dizer assim, tu quer o bem dos seres, então tu deseja o bem dos seres, tu aspira pelos bem dos seres. Então tu não está sendo budista porque tu está desejando. Não, esse desejo, que não é considerado desejo, não é considerado uma aflição mental no budismo, essa aspiração pelo bem dos outros, trabalhar pelo bem dos outros e ter compaixão e assim por diante, as qualidades da mente, essas coisas são hábeis e produzem felicidade e produzem prazer e produzem êxtase. Né? Então, a pessoa não abandona prazer, não abandona êxtase, não abandona se sentir bem, não abandona encontrar felicidade. Ela encontra felicidade com as outras pessoas, isso inclui também a atividade sexual. Agora, quando a gente está falando, qual é o desejo que a gente está criticando? O desejo egoísta, o desejo que usa os outros, né? O desejo que transforma o outro num objeto, reifica o outro, né? Então, aí tudo isso, qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós temos essa tendência. Então não é assim que nós somos seres terríveis, amorais. A dificuldade é que nas nossas relações nós temos essas tendências. Então nós temos que praticar para eliminar essas tendências negativas que são ligadas ao autocentramento, produzir condições virtuosas e aí até mesmo a atividade sexual se torna uma prática, né? Então isso é uma possibilidade. Não é necessário, no entanto. Isso é importante frisar. Então, se uma pessoa abdicar, não tem a coceira, abdicou da prática sexual, ela também pode praticar e também pode atingir a iluminação. Ela não precisa ter um consorte, ela não precisa namorar. Né? Agora, se ela não é necessariamente também um obstáculo a pessoa ter consortes, namorados. Assim, porque normalmente na tradição Nyingma, na tradição Vajrayana, os professores têm né, consortes, que quer dizer uma namorada, uma esposa, né, filhos, família e assim por diante. Então, e mesmo em todas as formas de budismo, tem budismo laico. Então a pessoa está dedicando a sua vida. Essa dedicação é equivalente à dedicação de um monge, depende da pessoa. Então, de modo geral, a dedicação de um monge é maior. Mas se uma pessoa é dedicada ao Dharma em meio à atividade cotidiana, normal, de família e assim por diante, essa pessoa é um melhor praticante até. E daí também, numa circunstância, daí tipo, extrapola e põe uma circunstância mais, um estilo de vida mais intenso, assim, né? A pessoa tem outras prerrogativas além do que é esperado na sociedade. É possível praticar? Algumas vezes é possível praticar. Você tem um grande praticante chamado de um Mahasiddha, né? Ele tem uma vida não convencional e daí ele consegue integrar coisas que a gente considera, às vezes, até ultrajantes, né? Métodos e coisas assim. Então, isso também existe dentro do budismo, essa perspectiva, particularmente dentro do Vajrayana. Daí, novamente, a gente volta para qual palavra? Honestidade. Então, a pessoa sabe onde ela está, ela sabe o que ela pode. Se ela está praticando shamatha, ela não vai, né? Ela não vai produzir, ela não vai tentar ir atrás de mais perturbação para dentro da prática dela. A perturbação vai surgir naturalmente, né? A menina vai surgir eu não sentei ali para ficar vendo a menina. Eu sentei ali e a menina apareceu ali. Então, a perturbação ela surge, a perturbação que surge ela é boa para você lidar com a perturbação e fazer a sua prática. Se você começar a ir atrás da perturbação, vou ouvir mais heavy metal antes do. Né, tô usando o exemplo do heavy metal porque eu me lembro de ter ficado com um riff de guitarra meses dentro de um retiro. Então, esse aspecto, assim, a pessoa ela não perturba a mente dela quando ela está treinando em shamatha. Mas o treinamento em shamatha é um cercadinho, uma coisa que a pessoa usa durante um tempo e depois abandona. Então, esse rapaz, ele, não sei, ele leu Schopenhauer, ele leu umas visões erradas do Dharma, ele misturou com o uso da minha palavra ilibado, mais um comentário que eu fiz nesse vídeo anterior, daí ele juntou tudo e ele ficou meio assim... Mas daí
Aí ele vai muito pior ainda do que isso, né? Porque ele fica que a única coisa que ele fica no mundo, ainda que ele não se mata, vamos dizer assim, é porque ele tem esse desejo por mulheres. Então, aí nada faz sentido, mas pelo menos ele aproveita isso daí, então isso daí deixa ele, né? hum, Se não fosse isso, ele teria uma preguiça existencial, ele sumiria, desapareceria, né? Então, o que a gente vê aqui? Se ele tem uma dependência num objeto, se ele precisa desse objeto, ele é preso, né? Ele é aprisionado por esse objeto. E a tendência de uma pessoa aprisionada por um objeto é ela objetificar os outros. Então, a tendência dessa pessoa é os relacionamentos dela serem autocentrados e prejudicarem as pessoas com quem, as mulheres, no caso, com quem ele se relaciona. Então, não sei o caso específico, né? Já me criticaram algumas vezes aqui de eu estar falando num caso específico, e daí a pessoa diz, não, mas não é bem assim, mas eu estou falando, respondendo a sua pergunta, mas também falando de forma geral, né? Então, de forma geral é assim, de forma geral, uh, se você, se a razão da sua vida é se relacionar, é comer, é se relacionar, é, sei lá, trabalho, se a razão da sua vida é uma coisa condicionada, então não só a razão da sua vida é absurda e não vai proporcionar verdadeira satisfação para você, quanto o seu trabalho vai se tornar, né, vai ter uma codependência, então você vai botar uma pressão, então o trabalho tem uma importância demasiada na sua vida, daí o trabalho sofre também, né? O trabalho, a sua vida, o resto sofre também. Então, qualquer um desses elementos que a pessoa tome refúgio, né, como solução para a experiência dela, tem a sua contraindicação e tem um rebote que vai fazer ela sofrer e, pior, vai fazer os outros sofrerem. Principalmente se a gente está falando de relacionamento, drogas, comida, sei lá, qualquer coisa. Qualquer abuso, qualquer compulsão, qualquer forma de se vincular a alguma coisa como uma solução, né? Então, o Dharma não. Por quê? Porque o Dharma é desenhado para isso, né? E o Dharma não é uma questão assim de uma crise existencial qualquer. O Buda descreveu o problema existencial da maneira mais ampla possível. Então, quando a gente fala em samsara e entende o que é samsara e fala dessa coisa de muitas vidas, então a gente pega o mundo possível mais amplo, o mais amplo mundo possível de crise existencial. É como se pega o Rick and Morty, pega aquela coisa cósmica dele e multiplica por um zilhão, assim, muito mais que o Rick and Morty, né, que o dilema, vamos dizer, a crise, o terror existencial do Rick and Morty é muito pior. Então o Buda ele começa com isso, ele começa dizendo assim, você não pensou direito sobre a crise existencial. Vem comigo que você vai ver o que é crise existencial. Que eu vou revelar o que é o samsara. Onde é que você está botando a sua confiança, que você está achando que tem alguma coisa sólida aí e não tem nada sólido em lugar nenhum. Então, mas tem uma boa notícia no final, né? Porque o Buda ele não faz isso só para você ficar desesperado, ele propõe uma solução. Essa solução é você encontrar essa realização do Buda. Essa realização do Buda ela não tem uma cara específica. Então, a pessoa vai pensar assim: ah, mas então a pessoa tem que ser monge, tem que ter um estilo de vida associado à realização. Não. O estilo de vida ele é apenas em benefício dos outros. E apenas em benefício dos outros pode incluir ser pai de família, pode incluir outras formas, outros estilos de vida, pode incluir muitas coisas comuns e não comuns, pode incluir muitas coisas. Praticamente dentro da visão do Vajrayana, que, né, na qual os kleshas são usados como combustível para a prática espiritual, quando a pessoa vê o desejo surgir na mente, ela diz: tá aí uma prática que eu posso fazer. Que não é usufruir ou não usufruir do desejo, mas é reconhecer a natureza do desejo. Né? Então, o desejo, quando surge o desejo é interessante. Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo, o Clash é bem-vindo porque ele demonstra uma qualidade da mente. Então, essa forma mais tem a ver com a sabedoria. Né? É a forma mais sofisticada de praticar. Se a pessoa não consegue praticar assim, ela usa antídotos. O antídoto pode ser pensar no assunto. Realmente será que eu consegui felicidade? Cada vez que eu comi, eu saciei minha fome? Não. Eu estou sempre atrás de mais. Então, a comida não é solução. Acho que é fácil de entender que a comida não é solução. Como é que relacionamento vai ser a solução? Considerando que tem morte, considerando que tem doença, dizendo que, né, a pessoa tá tentando esquecer esses detalhes assim para ir lá usar o relacionamento. Ah, meu amigo, muito pobre a sua mentalidade.
Então eu fiquei com pena da sua pergunta. Você já fez umas outras perguntas meio bobas, mas essa pergunta eu pensei que eu tinha que te dar um xingão aqui. Que, né? Não, e além disso, você perguntar, o budismo vai prover uma solução. Então, se você procurar o budismo como você procura os relacionamentos, daí você não entende o que é o budismo, né? Então você está querendo, né, uma outra forma de chocolate. Então, aí isso é o que a gente chama de materialismo espiritual. Se você quer a definição de materialismo espiritual, é você quer substituir o seu tampão lá que você tem com relação à sua experiência, que você está buscando felicidade no lugar errado, e você quer transformar o budismo nesse tampão. Se você fizer isso, você transformou a prática espiritual numa coisa materialista, e daí você só vai produzir sofrimento dentro do Dharma, ao redor, para as outras pessoas e assim por diante. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é entender verdadeiramente o que é a raiz desse problema existencial, que é muito mais amplo do que tu está falando aqui nesse teu e-mail, nessa tua colocação aqui. Né, tem que entender o que é samsara, tem que entender o que é o condicionamento, o que é objeto composto, tem que entender todos esses fatores, assim, tem que refletir sobre morte, tem que refletir sobre impermanência, tem que refletir sobre karma, tem que refletir sobre nascimento humano, tem que refletir sobre uma série de fatores, assim, e daí você vai chegando a uma visão em que você vai tomar refúgio, vai se aplicar ou não nas práticas do Dharma, né? Então, ah, se você quer saber se tem satisfação na prática, se a prática do Dharma funciona, etc., então você, na verdade, é a única resposta que eu sempre dou. Você olha para os grandes praticantes. Então você vai ver um grande lama, um grande professor, um grande, sei lá, Roshi da tradição budista que for. Você vai lá ver, conversa com essa pessoa, ou convive com ela um pouquinho, e você vê como ela vive a sua vida. Se o jeito que ela vive a vida dela, não em termos especificamente do estilo de vida que ela, mas o que motiva ela e o tipo de satisfação que ela tem, o tipo de colocação no mundo que ela tem. Se você olha para aquilo e você diz, eu acho que tem alguma coisa aqui ah, que é que é o que eu quero, que é para mim, né? Então daí o Dharma vai fazer sentido para você. Se você não vê qualidades nos professores, aí você não vai ver também qualidades no Buda, e daí você não vai ver qualidades no Dharma, e não vai ver qualidades. Não tem como praticar o Dharma. Então, não precisa nos incomodar com isso também. A pessoa desiste de ouvir o canal, todo mundo bem. Outra vida a gente pega você quando você acumular o mérito, né? Não tem problema, ninguém tá se, né, samsara as usual. Continua do jeito que tava, né? Não, pelo menos se a pessoa entra no Dharma e depois tem problema, é pior ainda, o samsara fica mais complicado. Então é melhor se a pessoa vai entrar no Dharma porque tem um bom motivo, né? E com relação a essa coisa das mulheres é interessante, né? Então, eu tenho esse depoimento que eu nunca fiz para a própria Lama Tsering, mas eu já falei para várias pessoas conhecem essa história, né? Então, quando eu comecei a praticar o Dharma, me interessei pelo budismo, achei muito interessante essas ideias do budismo e tal. Mas me mostraram, eu vou procurar a foto, vou botar aqui, me mostraram a foto da Lama Tsering trabalhando na fundação do templo lá em Três Coroas, colocando cimento na fundação, assim, vestida com a roupa do Lama Denshin. E eu olhei para aquilo ali e eu disse: nossa, que moça linda, e é isso que eu quero. E eu ainda pensei assim, eu pensei que ela tinha 16 anos de idade, ela tinha com certeza mais de 35, talvez mais de 40 anos, talvez mais de 45 anos de idade. Vocês vão ver na foto que ela não parece ter essa idade toda, mas ela já tinha uns 40 anos de idade. E eu pensei, e lá onde tem essas pessoas, eu quero ir para onde tem pessoas que nem essa pessoa aqui. Eu quero conhecer gente que nem essa. Só pela expressão dela, pelo jeito dela, né? Aquilo ali foi melhor, me salvou de tanta enrascada, essa pequena conexão que eu tive. E foi uma coisa assim, em certo aspecto masculina, né? Eu olhei a mulher, achei a mulher interessante. Depois eu trabalhei lá com o Lama Norma, o marido da Lama Tsering, né? Me botou pra carregar muito peso, assim, eu não imaginava nada, mas eu carreguei, eu gosto muito dele também. Nossa, ele tem uma doçura no jeito de falar, ele é realmente um ser inspirador, o Lama Norma, né? Os dois, Lama Tsering e Lama Norma. Outro dia, aqui em Porto Alegre, eu fui ver a Lama Tsering e ela falou que quando ela, né, que o Shagdu Rinpoche nunca sai do topo da cabeça dela. E como que dava pra ver ele resplandecente, totalmente perfeito em cima da cabeça dela. Assim. É impressionante a qualidade da prática dessas pessoas, né? A gente fala ilibado, assim. Eu nunca vi nada
Nunca vi nada que eu desconfiasse que tivesse algum problema com essas pessoas. São totalmente perfeitos. Eles são perfeitos. E eu nunca falei, nunca me declarei para o meu crush, para Loma Tseren, mas ela era considerada, eu não sabia disso na época, mas ela é considerada uma emanação de Tara, né? Então, e a função da Tara é essa, né? Então a gente olha, a gente que nem você, meu amigo aí, que você gosta das mulheres, né? Então procura uma mulher que seja um ser de sabedoria, né? Não é que você vai se relacionar com ela, talvez se relacione, talvez não se relacione, né, intimamente, mas você vai se relacionar com ela e tem essa sabedoria né, no Vajrayana, na figura feminina, assim, na Dakini, né? Então, ela é Tara Vermelha, a Lama Tseren. Só de você encontrar uma pessoa, pensar nessa pessoa, você libera éons né? Então, de dificuldades e obscurecimentos. Só de louvar, de reconhecer valor e assim por diante, isso daí já... E é um êxtase sem fim, porque a bondade é inesgotável, né? Então ela é não dual. Então, se eu estou reconhecendo qualidades, é porque essas qualidades de certa forma existem também em mim, né? E em você que está ouvindo também. Se você se você não é capaz de reconhecer, daí também, né? Porque tem algum obscurecimento, porque não pode ser, né? Então, né, eu recomendo isso, né? Se a pessoa quer passar por esse tipo de experiência, assim, eu entendo bem o que é ser fascinado pelo feminino, né? Assim, só tem benefício em se relacionar com um ser desses. Então, um pouco é isso, né? Então, aquilo que se você tem mérito, aquilo que a sua atração ordinária leva a você, tem algo de extraordinário lá dentro. Então, você está sendo seduzido não por uma mulher, mas pela própria sabedoria, pela própria lucidez, pelo próprio aspecto de sentido das coisas, né? Então, nós, no budismo tibetano, no Vajrayana, esse é o aspecto crucial da nossa prática, assim. A gente não evita os fenômenos. Quando a gente faz shamatha, né? Hora da shamatha, hora da shamatha. Hora da prática vajrayana, hora da prática vajrayana. Tem um shamatha específico dentro da prática vajrayana. Mas isso vocês aprendem com os lamas, né? Então eu só estou aqui passando o meu depoimento e chocado com as colocações aqui do amigo que encontra saciedade que meio que tapa buraco do seu problema existencial com relacionamentos. Situação triste. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Watenjin Jasoeza Pekajar Padu Tenjote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Ozetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjote Time Kwene Pema Sambao Sasona Jenseno Pai Garjuan Shujuku Pegu Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jotu Panange Wachatungo do Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundo Tileta Tu Tenjote Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemoncho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jote Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechembundan Kusecha Sentenjote Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinchelo Uma rumba Zaguru Pema Sede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show